Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje você vai aprender duas técnicas. A primeira delas é criar um menu suspenso para navegar entre as páginas do Power BI e sair daquele tradicional menu vertical com botões que sempre utilizamos. E a segunda técnica que você vai aprender ainda no vídeo de hoje é criar uma segurança por nível de página. Eu já sei que você em algum momento vai precisar ou já precisou restringir acesso de pessoas específicas em páginas também específicas no Power BI. E é isso que faremos utilizando as técnicas em conjunto. Vamos para o Power BI para eu te mostrar que a tradicional técnica do menu que eu comentei é parecida com essa daqui, onde temos um menu vertical cheio de botões. Quando eu clico em resumo, eu vou para a página de resumo. Departamentos, vou para ela. Mas o que eu quero te ensinar é essa outra técnica daqui, que é bem diferente. Nós vamos utilizar menos espaço do nosso relatório e eu posso simplesmente clicar nesse menu drop-down, selecionar departamentos, veja que eu estou em resumo atualmente, e ao clicar nessa setinha, com Ctrl no caso, porque eu estou no Power BI Desktop, nós vamos navegar para essa página automaticamente. E aí, se eu quiser voltar para resumo, posso colocar um botão aqui em voltar ou então seleciono nesse menu suspenso, resumo, clico na setinha e aí voltaremos para outra página. E agora que você já sabe o que nós vamos desenvolver, eu vou abrir esse mesmo relatório, mas sem essa técnica aplicada, porque nós vamos fazer juntos. Então, já abri, aqui não temos nada, e o primeiro passo é criar esses dados por meio de uma tabela de verdade. Eu já tenho eles preparados no meu Excel. Mas antes de eu te mostrar, note bastante esses nomes de páginas, porque precisa ser exato. Nós temos resumo, departamentos, sexo e etnia, colaboradores, e essa dica daqui é uma dica de ferramenta, então eu não quero que o meu usuário navegue para ela, porque se eu selecioná-la, tá vendo que é apenas um mini relatório que vai aparecer dentro de outros relatórios. Portanto, são todas essas páginas que eu preciso colocar dentro de uma tabela. E eu já deixei preparado um Excel com todas essas páginas, a ordem que eu quero que elas apareçam. Por exemplo, primeiro vai ser a resumo, depois departamentos e assim por diante. E também o acesso, porque eu te disse que nós também vamos abordar aquela questão de segurança por nível de página. Eu não quero, por exemplo, nesse caso, que o Laender acesse os colaboradores, porque aqui são informações mais detalhadas. Somente a Karine Lago pode acessar, mas todos os outros, ambos podem ter acesso e por isso que eu estou com esses valores duplicados aqui, porque eu tenho dois registros diferentes de acessos e o colaborador tem apenas um porque só tem um acesso. Vou selecionar todo esse intervalo, dar Ctrl C aqui, também poderia conectar a esse Excel, mas eu quero fazer direto lá no Power BI. E aqui, na página inicial, vou clicar em Inserir dados. Selecionei, vamos aguardar a abertura da janela, vou clicar aqui em coluna 1, porque meus dados têm cabeçalho, e depois Ctrl V para colar todas essas informações. Temos exatamente o que tem lá no Excel, vou alterar o nome dessa tabela para navegação, e depois vou pressionar em carregar, para simplesmente colocá-lo aqui dentro do Power BI, porque eu não preciso fazer tratamentos com esses dados. Quando ele for carregado, vai aparecer aqui na direita uma nova tabela que vamos utilizar para criar esse menu suspenso. Então nós temos a navegação aqui. O próximo passo vai ser criar um menu suspenso. Então eu vou selecionar esse ícone de segmentação de dados nas visualizações. Ele foi criado aqui na esquerda, vou posicioná-lo aqui na direita só para ficar mais perto dos meus dados, e o que eu vou arrastar aqui será o campo de página que nós temos na navegação. Selecionei, apareceu colaboradores, departamento, resumo, sexo e etnia. Eu vou posicionar esse visual aqui na esquerda, que é onde ele vai ficar. E agora, ao invés de mostrar dessa forma, eu posso clicar nessa setinha para baixo e escolher um menu suspenso. Eu também poderia deixar assim aberto, mas eu quero economizar o máximo de espaço no meu relatório. Então, suspenso, agora temos esse menu. O próximo passo vai ser fazer algumas configurações, porque eu vejo aqui que nós temos, por exemplo, uma tela de fundo branca, e eu não quero isso, e está escrito página. Seria interessante instigar o nosso usuário a navegar pelas páginas, então eu vou escrever literalmente isso. Então, selecionei esse menu e lá na direita, no rolinho de tinta, vamos primeiro remover a tela de fundo. A visualização não ficou muito boa, então vamos melhorá-la. Aqui em itens, em tela de fundo, vou selecionar e colocar a cor branca. Vamos checar se dá para ler todos os itens e tá ok. Agora eu vou selecionar departamentos e tá vendo que parece que eu posso selecionar dois itens ao mesmo tempo se eu apertar a tecla Ctrl, e eu não quero permitir que meu usuário faça isso, porque ele não pode fazer uma navegação em duas páginas ao mesmo tempo. Portanto, vamos alterar também essa propriedade lá. Então selecionei o segmentador de dados, vou vir no rolinho de tinta e em controles da seleção, eu quero habilitar a seleção única.
Ao clicar aqui, teremos uma mudança no nosso segmentador. Agora ele fica desse jeito no estilo radial, ou seja, nós temos uma bolinha que impede que eu selecione mais de uma página ao mesmo tempo. Para finalizarmos a formatação desse pequeno visual, nós vamos alterar apenas agora o cabeçalho que vemos aqui em cima, essa página. Ao invés de ficar escrito desse jeito, eu quero colocar navegar para e 2 pontos. Também quero alterar a cor para branco. E terminamos de fazer a formatação do nosso visual. O último passo vai ser classificar esses dados, porque o resumo, que é a minha primeira página, ela aparece em terceiro lugar. Colaboradores é o último, e eu quero exatamente nessa ordem. Portanto, eu vou selecionar os dados aqui, depois navegação, que é a nossa tabela, e clicando na coluna de página, eu quero ordená-la pela coluna de ordem. Para isso, nós vamos vir aqui no ferramentas de coluna, classificar por coluna e com ela selecionada com essa página, eu vou dizer que eu quero classificar pela ordem. Ao fazer isso, aqui não vai fazer nenhuma interferência, mas lá no relatório teremos uma outra ordem. Resumo, departamento, sexo e etnia e depois colaboradores. Ordenação concluída com sucesso, formatação também. Agora vamos para a navegação, porque eu estou selecionando aqui e não vou para página alguma. Isso porque precisamos atrelar em um botão essa navegação. Então eu vou ajustar essa navegação um pouco mais para a esquerda e diminuí-la também. E agora eu vou colocar um ícone aqui na direita. Em inserir e em botões, vou escolher seta para a direita. Selecionei uma vez, agora eu vou posicionar aqui do lado do meu segmentador. Eu acho que o ajustar a grade está habilitado. Aqui eu vou ter mais sensibilidade. Se eu desabilitar esse ajustar a grade, eu posso ir na setinha do teclado e colocar exatamente onde eu quero que ela fique. Também vou reduzir essa tela de fundo branca e vamos formatá-la um pouco. Aqui na direita, vou tirar a tela de fundo, ficou imperceptível, vamos também ajustar o seu ícone. Quero que a cor da linha seja branca. Agora sim. Só que precisamos atrelar uma ação a ela. Então, quando eu selecionar algo aqui dentro desse menu e clicar nessa setinha, nós vamos navegar. Então, selecionei a setinha e lá embaixo em navegação, vou ativá-la e ao invés do tipo voltar, vamos escolher navegação na página. E em destino, ao invés de escolher uma página específica, vamos clicar nesse FX. Então, o segredo dessa técnica está nesse botãozinho daqui. Ao clicar sobre ele, vai abrir essa janela onde eu posso selecionar um campo específico, que vai ser essa navegação página, que é exatamente o que aparece aqui. Então, selecionei. Vou deixar como primeira página mesmo, porque sempre que tiver uma seleção, vai ser apenas um único valor selecionado. E depois vou clicar em OK. Agora vamos ver se vai dar certo. Aqui está selecionado o resumo, mas eu já estou nessa página. Então vamos supor que eu queira ir lá para colaboradores. Selecionei aqui embaixo, depois colaboradores e vou selecionar essa setinha que por enquanto no Power BI Desktop eu tenho que pressionar o Ctrl para funcionar esse link. Lá no Power BI Serviço, depois que meus usuários forem utilizar esse relatório, é só clicar na setinha. Então com o Ctrl, fui para colaboradores. Só que aqui eu não tenho aquele menu, portanto seria interessante copiar e colá-lo em todas as páginas. Vou voltar aqui em resumo, selecionar a navegação, mas antes eu vou ajustar esse nome daqui, porque ele não está aparecendo por completo. Então, selecionei, cabeçalho, vou reduzir um pouquinho o seu tamanho para ficar melhor de visualizar. Vou selecionar agora ambos os elementos, tanto o segmentador quanto a setinha, Ctrl C, vou vir em departamentos, depois Ctrl V. Aqui eu quero deixar como padrão o resumo, que vai ser sempre a primeira página. Então, eu vou selecionar aqui no segmentador, resumo, selecionar ambas, Ctrl C, colar aqui na próxima. Ele está exibindo essa janela para sincronizar os elementos visuais. Isso quer dizer que, ao selecionar esse segmentador em outra página, também vai alterar em todas elas. Mas eu não quero isso. Quero sempre permanecer em resumo, porque, teoricamente, essa é a página principal desse relatório. Então, eu vou escolher não sincronizar. Ctrl C novamente, Ctrl V em colaboradores e não sincronizar. E pronto, terminamos. Agora eu estou em colaboradores, se eu quiser voltar para resumo, clico nessa setinha e serei direcionada para ela. Você aprendeu a fazer até agora a primeira técnica, que é a navegação de páginas por meio de um menu suspenso. Agora vamos aprender a limitar o acesso de pessoas específicas de acordo com o login com o URLs. Ou seja, eu vou utilizar a técnica tradicional de atribuir funções aqui em cima. Então vamos clicar aqui em modelagem, depois gerenciar funções e aqui nós vamos criar algumas. Eu vou começar criando uma função para o Laender.
Então, cliquei em criar, escrevi o nome dele aqui, que esse nome eu posso colocar o que eu quiser, e depois em navegação, o que atribui que ele pode ver ou não foi aquilo que eu coloquei dentro da coluna de acesso. Então, se nessa coluna eu tiver o valor Laender Alves, porque é exatamente assim que está escrito lá, eu quero que o Laender acesse. Agora eu vou criar uma outra função com o nome de Karine, e na navegação eu quero atribuir apenas quando o acesso estiver como Karine Lago. Vou pressionar em salvar e agora vamos simular um pouquinho essas navegações. Para fazer isso, eu vou clicar em exibir como e aqui eu posso selecionar as funções que nós atribuímos anteriormente. Eu quero começar pela Karine, então selecionei, cliquei em OK e agora eu estou exibindo como se a Karine estivesse acessando esse relatório. Cliquei nesse navegar para e aparecem todas as páginas para eu selecionar porque a Karine realmente tem acesso a tudo. Por exemplo, eu vou para departamento, clico aqui com Ctrl e cheguei até o departamento. Vou parar essa exibição e agora eu quero te mostrar como seria se o Laender fosse entrar nesse relatório. Então selecionei, depois cliquei em OK, aqui na navegação, veja que não aparece colaboradores, porque essa página o Laender não pode ter acesso. Afinal, nós temos dados sensíveis de colaboradores nos seus detalhes. Eu quero que o Laender veja apenas o resumo. E essa página não vai aparecer para ele porque nós temos esse olhinho mostrando que todas essas páginas que contêm esse indicativo estão ocultas. Isso significa que só dá para acessá-las por meio desse menu de segmentação de dados. E para ocultar essa página, eu não te mostrei anteriormente, mas é porque elas já estavam ocultas, é só clicar com o botão direito e ocultá-la. O resumo precisa sempre aparecer porque ao menos uma das páginas precisa ter essa exibição. Vamos parar essa exibição como e agora publicar esse relatório. Vou clicar na página inicial, publicar, salvar as alterações realizadas, porque eu preciso ainda atrelar esse RLS, ou seja, essa função que nós criamos ao usuário do Laender, porque por enquanto não está. Vou selecionar esse workspace, depois clicar novamente, aguardar a sua publicação, vou abrir esse dashboard e agora eu já estou vendo esse relatório publicado no Power BI Serviço. E aqui que eu vou fazer aquela atrelação ao usuário do Laender e da Karine. Vou clicar nesses 3 pontinhos, depois ver o conteúdo relacionado, porque eu preciso encontrar o conjunto de dados, que é esse daqui. Então, selecionei os 3 pontinhos, segurança, e aqui em Karine vou colocar o meu e-mail, adicionar, depois salvar, e vou fazer o mesmo com o Laender. Salvar novamente, colocar o e-mail dele, adicionar, salvar. E temos essas duas funções atribuídas. E pronto, depois de todo esse processo realizado, conseguimos concluir com sucesso as 2 técnicas que eu te falei que te ensinaria no início desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, pega o link desse vídeo e passa para os seus colegas, para eles também ficarem empolgados com Power BI, assim como nós estamos aqui. E eu te vejo em outros vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau!